E nós vamos compartilhar, né, uma palavra que o Senhor já tem falado ao meu coração há alguns dias. Eu acho que já há mais de um mês que ele vem falando essa palavra ao meu coração. E eu queria compartilhar, né, com os irmãos nessa noite uma reflexão que está lá em 2 Timóteo. Nós vamos ler 2 Timóteo 2, do 1 ao 4. Nós vamos fazer. Ó, rapidinho, Gilmara disse para você ficar tranquila que não está dando para ouvir o barulho das motos lá, não. Porque Ah, é bom esse feedback, que às vezes a pessoa aqui realmente está fazendo barulho, a gente fica preocupado de não estar chegando aí. Mas como está chegando bom. tranquilo, a Josinela de Recife entrou aí. Boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, Ju, pelo retorno. Isso é importante, né? Como o pastor falou, às vezes a gente está aqui, aí o barulho tira a nossa concentração e, querendo ou não, é uma luta travada, né? É uma luta espiritual, porque nós estamos com a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. E transmitir a palavra do Senhor não é brincadeira, né? Nós pedimos misericórdia a Deus para fazer isso. Então, vamos ler, né? 2 Timóteo, é, capítulo 2 e versículos de 1 ao 4. Vamos ver o que é que o Senhor tem para nós nesta noite. A palavra do Senhor diz assim: o título na minha tradução é O Bom Soldado de Cristo. Aí vem assim no versículo 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Então aí deixa a sua Bíblia aberta, né, para você estar aí lendo é, junto, né, participando desse momento e depois ler o capítulo todo, né, de 2 Timóteo 2. Vamos ver o que é que o Senhor tem para falar com a gente, conosco nesta noite. Então, quando a gente, né, eu falei, né, tem essa responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor, às vezes a gente fica assim, nervoso, né, a gente fica é, tenso, porque é uma grande responsabilidade mesmo. Mas vamos lá. De acordo com o que nós lemos aqui, né, Paulo ele está interessado em orientar Timóteo a respeito do seu fortalecimento na graça. Né? No versículo 1, como nós acabamos de ler, fala sobre isso. Tu, pois, meu filho, te fortifica, né? Te fortalece na graça que há em Cristo Jesus. Ele está advertindo Timóteo também nesses versículos que o bom soldado de Cristo ele passa por aflições. Né? Ele está dando instruções a Timóteo, seu filho na fé, para que Timóteo também transmita essas palavras, né? Transmita o evangelho, transmita a palavra do Senhor para outras pessoas, ensine a outras pessoas, tendo a certeza de que esse fortalecimento só será na graça que há em Cristo Jesus. Lembrando que ele vai sofrer aflições, né? O bom soldado de Cristo sofre aflições. A palavra do Senhor mesmo diz, né? Que no mundo nós vamos ter aflições. Então, estamos passando por momentos de aflições. Ele está advertindo a Timóteo sobre isso e está falando para a gente aqui nessa noite que o bom soldado de Cristo passará por aflições. E também Paulo orienta a respeito do comportamento desses soldados de Cristo, que são duas coisas, duas características que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Né? Que o bom soldado de Cristo, está lá no versículo 4, que diz assim: ó, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, esse versículo é o versículo chave desta noite. Nós, quando aceitamos, né, a Jesus como nosso Salvador, nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós automaticamente passamos a ser seus filhos, passamos a ser soldados desse exército, né? Fomos convocados por Ele para sermos alistados nesse exército, no exército de Cristo.
E para sermos bons soldados, nós precisamos possuir algumas características. E segundo esse texto que nós acabamos de ler, que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, nós temos duas observações a fazer. As observações são as seguintes. A primeira é que nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida. Primeiro, o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Essa palavra ficou martelando na minha mente durante esse mês todo, né? Não se embaraça com os negócios desta vida. E o segundo ponto, que está aí também no mesmo versículo, no versículo 4, é que o bom soldado de Cristo, ele prefere, ele quer agradar aquele que o alistou para a guerra, né? Então, ele quer agradar o seu comandante. Ele não vai medir esforços para agradar aquele que o chamou para a batalha. Então, são essas duas características que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. A primeira, o bom soldado de Cristo não se embaraça com os negócios, com as coisas desta vida. Complicado, né? Essa situação assim, porque nós não somos ETs, né? Nós estamos aqui no mundo, né? Nós temos uma vida, nós nos envolvemos com algumas situações, mas a palavra do Senhor está nos dizendo que o bom soldado, ele não vai se embaraçar com as coisas desta vida. O que a gente entende por embaraçar? Embaraço é empecilho, né? É algo que vai nos atrapalhar. É algo que vai atrapalhar a nossa caminhada. É algo que vai nos impedir de prosseguir na nossa vida cristã. Então, eu sou soldado de Cristo, nós somos soldados de Cristo, você é soldado de Cristo. Para nós sermos bons soldados de Cristo, nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas que permitem que as nossas vidas estejam caminhando erroneamente, que estejam caminhando de forma errada. Por quê? Porque nós precisamos viver uma vida santa. Nós precisamos viver uma vida santificada. A palavra do Senhor lá em Hebreus 12, versículo 14, nos diz claramente que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, isso a gente percebe que a gente precisa buscar a santificação, que a gente precisa consertar algumas situações da nossa vida a fim de agradar o nosso comandante, a fim de não deixar que os empecilhos nos atrapalhem, né? Nos impeçam de prosseguir, nos impeçam de caminhar. Então, como eu falei, né, o embaraço, ele muitas vezes se apresenta não totalmente como um pecado, né? Mas ele, praticado constantemente, vai nos levar a pecar, né? Então ele começa de uma forma assim que a gente nem percebe, a gente começa a se embaraçar com coisas que aparentemente são boas, aparentemente são agradáveis para a nossa vida. Daqui a pouco, vamos arredondar, nós estamos todo embaraçado nos embaraços da vida, né? Os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Nós vamos estar totalmente enrolados nesses embaraços que nos levarão a pecar, nos levarão a pecar. E pecado é tudo aquilo que agrada ou que desagrada a misericórdia, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então, o bom soldado de Cristo, ele não pode, ele precisa, né? Não pode deixar o embaraço tomar conta da sua vida. Esses soldados que somos nós, esse soldado, né? Que sou eu, que é você. E aí eu deixo a pergunta para você responder a si próprio. O que tem te embaraçado? Quais são os embaraços da vida que tem te prendido de você prosseguir? Que tem tentado te paralisar e que por muitas vezes você tem retrocedido na sua caminhada, né?
pense aí, quais são os embaraços que você tem permitido entrar na sua vida a ponto de te enrolar, de te embaraçar, de te paralisar, de te impedir. Eu não posso responder por você. Você não pode responder por mim. Essa é uma análise que você vai fazer. Análise sua. Meu Deus, é o quê, né? Que eu tenho deixado tomar conta da minha vida, os embaraços que estão aí. Então, muitas vezes, como eu falei, nós nos embaraçamos com coisas do mundo, com as situações do mundo, que muitas vezes nós achamos que são convenientes para nós. E aí nós nos embaraçamos com coisas que aparentemente, como eu disse, não são prejudiciais, são coisas boas. Nós nos embaraçamos muitas vezes com coisas que nós pensamos assim, o que é que tem, né? O que é que tem fazer isso? Poxa, por que todo mundo está fazendo e eu não posso fazer? Aí a gente questiona. Ah, porque todos os jovens estão agindo assim e eu sou jovem e não posso agir assim? Ah, porque a mídia está mostrando isso aí, todo mundo está fazendo e eu não posso fazer. Você tem que lembrar que você é um bom soldado de Cristo, né? Você fez um compromisso com ele. Então, um bom soldado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Não. Como eu falei, não somos ETs, não somos é, pessoas extraterrestres, não. Somos diferentes, sim. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, nós o aceitamos e queremos viver conforme a vontade dele, conforme a sua imagem e a sua semelhança. E que ele nos sustente, né? Que ele nos dê graça para que nós possamos conseguir imitá-lo cada dia das nossas vidas. Então, como eu disse, né, esses embaraços são embaraços que aparentemente não fazem mal nenhum. Não fazem mal nenhum. Mas quando a gente abre os olhos, já está lá, ó, enrolado. Então é bom a gente alertar, é bom a gente dar uma olhada na nossa vida, analisar antes, porque às vezes, quando nós entramos lá no meio do embaraço, que a coisa já está feita lá, para sair dá trabalho. E aí esse embaraço, ele pode se transformar num pecado e a gente pode estar gostando do pecado e a gente entrar e se afundar cada dia mais. Então, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais aqui nesta noite, em nome de Jesus. Abra os meus olhos, amém. Que Ele mostre para mim, né, os embaraços que têm tentado me paralisar diante da sua obra, diante da minha vida espiritual. Pode ser um adultério, pode ser bebida, pode ser droga. Aí você vai assim, poxa, essas coisas aí, né? Aí, todas essas coisas absurdas, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não faço, não cometo adultério. Mas existem outras coisas também, né? Existem, sabe o que, irmãos? Amizades, existem relacionamentos que precisam ser reatados. É um embaraço, um embaraço. Existem situações mal resolvidas, que são embaraços na nossa vida. Existem a situação com as redes sociais, que para mim tem sido algo muito grande, é um embaraço muito grande que nós, cristãos, desse mundo pós-moderno, estamos nos embaraçando dia após dia, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente entra, porque está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Então a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais nessas condições. Quando eu digo assim, ó, situações mal resolvidas, eu estava me lembrando e vendo algumas situações, né, que a gente, coisas reais que acontecem. Por exemplo, existem alguns casos de pessoas no âmbito geral, dentro da casa de Deus, que não se falam, né? Que não se falam por uma situação que não foi resolvida. E aí nós vamos empurrando com a barriga, vamos empurrando com a barriga. Enquanto a palavra do Senhor diz para a gente seguir a paz, para a gente resolver as questões, mas a gente não faz isso, a gente empurra. Eu vi uma cena um dia desse, de que entre duas pessoas que eu sei que elas não se falam, né? E elas passaram juntos, assim, uma junto da outra. E nenhuma olhou para a outra, nenhuma deu a paz do Senhor. São situações mal resolvidas, que devem ser resolvidas, precisam ser resolvidas, porque é um embaraço que pode causar mágoa, pode causar rancor, pode causar ódio no coração, e você pecar e não querer mais conversa com aquele irmão.
Então, a gente precisa estar atento para essas situações. Quando eu digo, a palavra do Senhor nos orienta assim, ó, você tem que resolver, né, a questão com o seu irmão. Se a gente não fala, se a gente não está em comunhão com o irmão, nem a nossa oferta, ela é aceita pelo Senhor. A Bíblia diz o quê? Se você lembrou que tem algo ali para resolver, pendente com aquele irmão, deixa a sua oferta, volte, resolva e depois traga. Mas nós estamos nos fazendo, ó, de surdos. Estamos deixando o embaraço tomar conta da nossa vida. Ah, não fui eu que fiz, é problema dele. Nós vamos resolver? Não, vou deixar para lá. Ou então a gente usa a rede social e desabafa lá. E não tem a coragem de conversar, de chamar, mas aí a gente lança lá na rede social para todo mundo ver o que está acontecendo, com algumas indiretas que não edificam, e a gente joga lá, enquanto a palavra do Senhor nos orienta a resolver com o nosso irmão. Mas a gente não faz. Então, por isso que eu digo também que a rede social é um grande embaraço nas nossas vidas. Às vezes nós postamos coisas de pessoas que nós nem conhecemos, né? E aí compartilhamos, e aí, ó, tá tudo bem. Coisas que são até antibíblicas, coisas que o Senhor condena, mas porque a gente achou bonitinho, a gente vai e faz. Tá todo mundo fazendo. Eu vou fazer também. Eu sou desse mundo pós-moderno. Não tem nada a ver. Eu sou um bom soldado de Cristo. Eu não posso me embaraçar com as coisas desta vida, né? Existem situações que nós estávamos vendo aqui recentemente de fatos assim horríveis e as pessoas, os cristãos de um modo geral, compartilhando, compactuando com aquilo ali e achando que tá bom, se embaraçando com as coisas dessa vida. Não vou dizer que eu não me embaraço não, viu, irmãos? Mas graças a Deus que aqui em casa eu tenho dois que ficam em cima de mim. É esse aqui e Giovanni. Minha mãe, tá errado isso aqui, viu? Tá postando aí, o Espírito Santo testifica, a gente vai lá e tira. Porque se a gente não abrir os olhos espirituais, a gente se embaraça mesmo. Se embaraça mesmo. Como eu disse, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Porque eu quero estar na mídia. Porque eu quero estar, ó, com meu status lá em cima. Porque eu quero curtida. Porque eu quero, né? É isso que eu quero. Então a gente precisa tomar muito cuidado disso aí. Vamos falar mais sobre alguns embaraços que às vezes entram na nossa vida sorrateiramente. A mentira. Se a gente for falar de embaraço de forma geral, toda obra da carne é embaraço. Nós já falamos aqui sobre as obras da carne, lá de Gálatas, o fruto do Espírito. Nós fizemos uma série, né, de reflexões sobre o fruto do Espírito. O bom soldado de Cristo, ele tem o fruto do Espírito. Ele deixa que esse fruto se manifeste na sua vida. Então, é isso que nós precisamos. Então, a gente precisa ver a mentira. É um grande embaraço na vida do povo de Deus, né? Muitas pessoas no nosso meio, elas têm dificuldade de falar a verdade. Sabe por quê? Porque muitas vezes a verdade, ela vai confrontar aquela pessoa. Então, é mais fácil o quê? Mentir, né? As pessoas estão mentindo assim, ó. Eu não vou usar um termo aqui que veio na minha mente porque não convém, mas estão mentindo. Aqueles que se dizem servos do Senhor estão mentindo de uma forma absurda por qualquer coisa, né? E não é para mentir nem por qualquer, nem por nenhuma, né? Nenhuma coisa, né, meu filho? Eu falei isso por qualquer coisa, mas não se mente de hipótese alguma, porque o Senhor condena isso. E às vezes a gente vai pô, você não veio por quê? Ah, foi por uma coisa. Ah, porque eu fiz isso, isso, isso. Ah, você não marcou comigo. Ah, por isso, isso e isso. Mentira. Desculpas mentirosas. E o Senhor sabe. E o Senhor conhece. A palavra do Senhor nos diz assim, Efésios 4, 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. O Senhor está nos alertando a falar a verdade. O Senhor nos ama. Irmãos, não existe livro nenhum desse mundo, de filosofia, de sociologia, de psicologia, que supere a palavra do Senhor. Não existe. Não existem mensagens motivacionais, né? Frases de efeito que substituam a palavra de Deus.
Não existe. Nós temos é que mergulhar na palavra do Senhor dia e noite para não pecarmos, se nós quisermos ser bons soldados do Senhor. É nela que nós temos que meditar de dia e de noite. Então, falar a verdade com o seu próximo, deixar a mentira. Provérbios 12, 22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, ele odeia. Se ele odeia os lábios mentirosos, automaticamente ele se deleita, ele tem prazer naqueles que falam a verdade. Então a mentira, ela deve ser tirada do nosso meio. Esse embaraço chamado mentira precisa ser arrancado das nossas vidas, porque nós somos soldados de Cristo. Fomos alistados para não nos embaraçarmos com as coisas desta vida. Que foi? Estou tentando acompanhar, botando os versículos. Tomei até um susto. Ainda que a gente, né, pense assim, poxa, é normal, é natural. Para o mundo, nós não somos naturais. Nós não somos naturais. Então, vamos lá. Desses embaraços que são relacionados à fala, né, à nossa língua, tem a questão da fofoca, tem a questão do falar mal do próximo, né? Quantas vezes, irmãos, nós falamos mal do nosso próximo pelas costas, claro, né? A gente tá até no meio aqui, ele sai, a gente fala mal. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você nessa noite. Que a gente não fique se embaraçando em falar mal uns dos outros. Que a gente não tenha prazer em maldizer ao nosso próximo. Que a gente não tenha prazer em fofocar, em caluniar, em inventar, em passar mensagens, né, que critique, acabem com a imagem de alguém. Que a gente não tenha prazer de fazer isso. Provérbios 13, versículo 3 diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então é preciso, muitas vezes é preciso calar. Mas para a gente estar bem na mídia, para a gente estar bem no grupo, a gente precisa falar mal de alguém, né? A gente precisa estar falando mal de alguém. Então, a palavra do Senhor está nos orientando a não falar demais, a não falar mal, a não entrar em questões discutíveis, a não fofocar pecado relacionado à língua. Provérbios 18, 21, todo mundo sabe. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tem se embaraçado com sua língua? Pede ao Senhor misericórdia para ele colocar um guarda na sua boca, para ele colocar um guarda na minha boca. Porque a gente tem uma mania assim, né? De ou a gente confia ou não confia. Quando a gente confia, a gente fala tudo demais. Célio aqui é meu amigo, né? Ele me contou um segredo, mas eu sou mais amiga de Giovanni. Então, o segredo que Célio me contou, porque eu sou amiga de Giovanni, eu vou contar para Giovanni o segredo que ele me confiou. Aí eu vou contar para Giovanni porque eu sou mais amiga de Giovanni, mas Célio não é amigo de Giovanni. Por que eu vou contar o segredo que ele confiou a mim para Giovanni? Que o Senhor guarde a nossa boca, que o Senhor guarde a nossa língua, que a gente não saia falando palavras torpes, que a gente não vá falar mal de ninguém, do nosso próximo, que a gente evite comentários que não edificam, porque o Senhor está voltando. E nós precisamos estar, firmes nesse exército, né? Cumprir o propósito que ele nos chamou, cuidar, né, da nossa vida. Tem um bocado de coisa, né? Tem um bocado de embaraço aqui ainda. Tem a autossuficiência, né? Tem a questão do orgulho, orgulho, que a gente canta: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Que isso seja real nas nossas vidas, né? Essa questão da gente se achar superior ao outro. Tudo que eu faço é melhor, tudo que eu tenho é melhor, eu sou melhor, eu faço melhor, eu sou a pessoa melhor. Ninguém faz como eu, ninguém faz como eu, ninguém prega como eu, ninguém canta como eu, ninguém dança como eu. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, né? Porque o orgulho
ele nos embaraça tanto, né, ao ponto de nós acharmos que somos autossuficientes, que sem mim você não pode fazer nada, porque eu sou a pessoa ideal para fazer tudo. Misericórdia. A Bíblia diz que sem ele, nós não podemos fazer nada. Somos totalmente dependentes dele. Então, que esse orgulho que muitas vezes está nas nossas vidas, a ponto de nós desprezarmos o nosso irmão, também caia por terra em nome de Jesus. Porque a palavra nos ensina que nós devemos dar honra ao nosso próximo, que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos e não nos acharmos melhores. Tenha misericórdia de nossas vidas, porque Deus ele fala o tempo todo, ele está nos corrigindo o tempo todo. Ele usa, né, os seus servos, usa a sua palavra, mostra para a gente o caminho que a gente deve andar, mas a gente insiste em querer andar com as nossas próprias pernas. E aí começa a se embaraçar. E aí começa a desagradar o coração do Senhor. Provérbios 25, 27, eu estou passeando na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus e é ela que nos sustenta. Tá? Diz assim, ó, comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. O orgulhoso, ele busca a sua própria honra. Não é bom, não. Não é honroso buscar a sua própria honra. Então, a gente precisa entender isso nas nossas vidas. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria, ela está com os humildes. Quer ser sábio? Seja humilde. Busque do Senhor sabedoria, ele tem para nos dar. A sua palavra diz que ele dá, ele não lança em rosto. Se nós pedirmos, se nós buscarmos, e para nós termos essa sabedoria, nós precisamos também ser humildes. Os orgulhosos, eles não têm sabedoria. A palavra diz aqui, ó, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria, ela está com os humildes. A sabedoria, ela está com aquele que é humilde. Orgulhoso, humilde. É o oposto um do outro. Então, se você não é humilde, você está sendo orgulhoso. E esse pecado e esse embaraço precisa sair da minha vida e da sua vida. Certo? E eu acho que eu vou dividir, viu? Essa mensagem. Vou dividir assim, os embaraços hoje, né? Que a gente está falando aqui, e deixar a questão da outra parte do versículo, que é o bom soldado agrada, né, aquele que o alistou, para a gente saber um pouquinho do que é isso, do que é agradar. Vamos ver aqui, vou encerrar essa parte aqui, né? Que eu estou falando. Às vezes fica cansativo, mas eu acho que quando a gente está interagindo assim, ouvindo a palavra do Senhor, é bom. Eu creio que é bom. Aí, Hebreus 12, 1, para a gente fechar essa parte, diz assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ó, estamos voltando. Oh, tá que tá a internet. Glória a Deus por todas as coisas. É ele, né? É ele que dirige tudo aí. Então, vamos ver aí se a gente vai continuar para fechar isso aqui. Você disse que ia dividir, aí Né? o Já, YouTube o quis YouTube encerrar. já disse, vou encerrar. Então, observe, vou repetir Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremos de todo o embaraço. Lembra que eu falei no início? O significado de embaraço é tudo aquilo que nos impede, é tudo aquilo que nos atrapalha. Então a palavra do Senhor está dizendo que nós, né, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha e nós precisamos nos livrar de todo esse embaraço que está nos atrapalhando e de todo o pecado que nos envolve. Para quê? Para que nós possamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta.
Então, se nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, é preciso vigiar. Mas eu já ouvi crente falar que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu faço. Eu fiz assim. Se você entendeu assado, é problema seu. Não é assim, não, viu, irmãos? Não é assim mesmo. A gente precisa vigiar. E uma coisa interessante que o Senhor falou ao meu coração é que aquele que não se que está se embaraçando, mas que quer sair do embaraço, ele tem um coração ensinável. Ele procura ouvir e aprender, porque ele vai perceber que o orgulho está atrapalhando ele e ele vai querer ouvir. Porque muitas vezes, quando nós, eu digo nós aqui, eu, pastor, né? Pelo fato, não porque eu sou superior a ninguém, não sou superior a ninguém, mas pelo fato de nós estarmos numa posição de líder, né? E aí, às vezes, a gente quer ajudar a um determinado irmão, a determinada irmã, aconselhando com a palavra do Senhor, mas o orgulho é tão grande que a pessoa se considera tão autossuficiente que ela não precisa de pastor, ela não precisa de uma missionária, ela não precisa de um irmão para te dar uma orientação, porque ela está seguindo aquilo ali. Então, eu já tentei algumas vezes, em algumas situações, alertar, né, em alguns casos, de pessoas que fazem algumas situações, mas elas não querem ouvir. Aí é problema de cada um, né? Porque a gente tenta fazer a parte. Já tem outros que, muito obrigada. Eu lembro de uma vez que aconteceu um fato com Gisele. Não sei se Gisele está aí e se ela está me ouvindo. Está no curso. Não, hoje é feriado. Ah, é? Gisele, ela fez algo, ela fez uma postagem, né? Que aquilo não combinava com Gisele. E aí, pelo fato, né, da aproximação e pelo fato de eu saber o coração de Gisele, eu fui até ela e falei, Gisa, isso aqui é assim, assim, assim. Automaticamente Gisele me respondeu, falei, vou tirar agora, né? E aí tirou. Sabe, irmão, porque a gente precisa entender que do outro lado tem outras pessoas. Ah, eu estou rodeada de uma grande nuvem de estima. Eu não quero saber, não foi essa a minha intenção, não. Mas, irmãos, a gente não pode ser pedra de tropeço na vida do outro, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu tenho tentado me policiar nessa situação. A mulher, ela é mais complicada nessas coisas aí. A mulher gosta de conversa, a mulher gosta de algumas situações que o homem não gosta. Que o homem, ele é assim, taxativo e fala papo, pepe, acabou. Né? Mas a mulher não, a mulher é muito cheia de coisa. Então, assim, que a gente tire, né, das nossas vidas, peça ao Senhor, Senhor, eu quero ser um bom soldado, eu quero ser uma pessoa que agrade o seu coração. Me mostra, Senhor, revela lá no meu quarto, na hora que eu estiver deitada ali, revela para mim o que é que eu tenho feito como mulher que eu digo que sou de Deus, como homem que eu digo que sou de Deus, o que é que eu tenho feito, quais são as minhas atitudes que têm envergonhado a tua palavra. Quais são as minhas atitudes que têm deixado dúvida a respeito do meu caráter cristão? Mostre para mim, Senhor, aquilo que eu estou fazendo que para muitas pessoas tem sido pedra de tropeço. Que o Senhor mostra. Ele mostra porque ele é assim um pai amoroso e ele quer que nós acertemos. Ele quer que nós acertemos. Então, assim, essa reflexão desta noite, eu não vou entrar mais na outra parte, não. Eu vou falar só até aqui. A segunda parte, se o senhor permitir, vai ficar para a próxima semana ou na outra semana, não sei. Mas a palavra dessa noite, tá tudo aqui anotado, né? Foi um monte de coisa que eu anotei. O senhor vai falando, a gente vai pesquisando, a gente vai lendo a Bíblia, pegando comentário do pastor. O pastor tem um bocado de comentário bíblico aqui. Isso é bom, né? Ser esposa de pastor é bom porque ele tem os livros dele e eu vou. Tem muito tempo que eu estou olhando, lendo e buscando do Senhor essa palavra sobre esses empecilhos aí, porque eu quero tirar, né, da minha vida, eu quero tirar aquilo que tem impedido de eu ser um bom soldado de Cristo, aquilo que o meu irmão tem olhado para mim, poxa, tá tudo errado, né? Não está em coerência, eu preciso tirar da minha vida e que você também tire, né? Que você peça, como eu falei, Espírito Santo, me mostra, Senhor, e tira da minha vida esses empecilhos, para que eles não virem pecados e que me afaste de ti. A gente tem trocado muito
a palavra de Deus, a gente tem trocado muito o estar congregando, a gente tem trocado muito esse momento de ensinamento, esse momento de cultuar o Senhor por qualquer outra coisa. Muitas coisas têm ocupado o lugar do Senhor nas nossas vidas. Muitas coisas têm sido empecilhos nas nossas vidas, viu? Relacionamentos quebrados, situações mal resolvidas, né? A internet, né? Isso aqui que a gente falou, o orgulho, a mentira, a fofoca, o falar mal do próximo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos guarde, que vocês meditem aí nessa carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, todo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.